A gente plantava o milho, normalmente não se pagava-se o trabalho de cultivo da terra e tal, porque a gente não conseguia ter uma produção satisfatória de nada. E a gente começa a perceber a importância do milho na pequena propriedade, para a agricultura familiar. Acho que não existe no mundo, não é uma pequena propriedade que não plante milho, né? Que não dependa do milho diretamente na ração dos animais, no nosso consumo. E nessa busca, alguns alunos da universidade, devido a algumas assembleias que teve dentro da universidade rural, e eu fui lá colocar algumas coisas e consegui alguns alunos que viessem nos acompanhar. E junto veio um professor chamado Constantino, já aposentado, que eu conversando com ele sobre essas coisas, ele me disse, eu conheço uma pessoa chamada Altair, que é da Embrapa de Sete Lagoas, né, milho e sorgo, e conta um pouco da história do Altair, quando ele foi para o México, ele é um bom melhorista, pesquisador sobre milho, talvez ele possa te ajudar. Foi quando eu venho aqui e conheci Altair. Daí começa uma nova parte da nossa vida lá, do nosso trabalho. O Altair viajou para o Rio, foi lá conhecer a área com a gente, conversando, ele falou, Flávio, o que a gente pode fazer aqui, conhecendo, é a gente montar um ensaio, me explicou o que era um ensaio, onde vamos tentar conseguir todos os materiais que a gente tem na região, vou trazer alguns de Minas, alguns de outros produtores do Brasil afora, vamos botar todos em condições e vamos ver, né, o que vai sair disso, pelo menos para vocês terem algum material que possa já iniciar uma produção de sustentação. E junto, ele trouxe um material que até então dizia-se desconhecido, que ele tinha trabalhado com outros melhoristas no México e coisa e tal, e queria colocar isso junto para ver que resultado daria. Aí tudo bem. Nesse meio tempo, isso é bom ressaltar também, a gente não tem assim tanto apoio de toda a comunidade, nem todo mundo queria ter esse tempo para trabalhar, pesquisar. Eles achavam que tem que ter uma semente, plantou, colheu e pronto, vamos, é vida que segue. E aí eu criei um grupo, e esse grupo comigo, a gente acabou assumindo esse trabalho comigo, entendeu, aceitou de tanto eu falar e coisa e tal. E a gente começa esse trabalho com o Altair. Montamos o primeiro ensaio, conseguimos algum desses catetos da mão dos produtores, o Altair levou algum material. Bem, enfim, juntamos aí umas 30, 39 materiais, plantamos numa área só, como todos os ensaios, em parcelas, coisa e tal. E Altair retornou para cá e eu fiquei com aquilo lá, olhando, cuidando. A gente plantou numa área perto do único riachozinho que a gente tem lá, até para garantir, se precisasse jogar uma água, ver se a gente jogava a água do rio lá. Bem, enfim, os milhos germinaram, cresceram. No meio do caminho, foi um mês de setembro, um veranico muito forte, algumas plantas já morreram no meio do caminho, outras foram indo, foi ficando. Logo depois vem a chuva de verão, veio a área encharca toda, falei, todos os problemas começam a acontecer exatamente ali, né? E encharcou, bem, enfim, eu liguei para o Altair um dia desesperado, aí eu falei, Altair, eu acho, deu problema, a gente perdeu todo o trabalho. Aí Altair falou assim, não, perdeu como assim? Eu falei, que morreram os materiais, só ficou lá umas 3, 4 plantas vivas que ainda deu um pendão lá, estava tentando botar uma bonequinha. E ele não tinha deixado o croquis lá comigo, com nada, até para não ver, porque todo produtor tem essa mania, né? O dono do cateto, esse milho é meu, que milho é... Então ele puxa a farinha para aquele milho, sempre há uma competição com isso, né? Aí o Altair falou, mas você sabe qual é a parcela? Eu falei, a parcela tal, coisa e tal. Aí ele falou, acho que não terminou, acho que o trabalho começa aí. Era o tal do material desconhecido, que conseguiu sobreviver a tudo. Daí começa o trabalho mesmo, não tinha nome nem nada, né? De a gente conhecer esse material, botar para a comunidade. Aí começa toda a discussão com a comunidade, aí começa a questão, de fato, uma pesquisa participativa, que não é simplesmente colocar o material e dizer, planta isso que é bom, né? Começa a existir o porquê e para quê, né? Economicamente é bom, culturalmente, porquê. E no cortando, eu sei que vai terminar, rapidinho, o Saldamento tem uma outra característica diferente dos assentamentos de reforma agrária, é um assentamento que a gente chama de misto. Nós temos mineiros, gaúchos, nordestinos, todos que foram para o Rio de Janeiro, que vieram de terra, mas que foram trabalhar na cidade, foram ser porteiros, camelôs, feirantes, seja por aí fora. E que tem características diferentes, culturalmente usa o milho diferentemente, né? E que já vem da cidade já com outros vícios, com a lei da vantagem, aquelas coisas todas que eu coloquei um pouco. É um pouco complicado. A gente tem que começar a ser um pouco de psicólogo, entender todo mundo, tem que saber o porquê que se discute tanto e por que a preferência de cada um, para chegar a um denominador comum para o milho, o que a gente queria do milho, né? Aí a gente começa a discutir, eu gosto de uma planta baixa para evitar o acamamento, para temporais não derrubar o milho. O milho tem que ser mais amarelo por isso, por aquilo. Bem, enfim, todas as características que o Sol da Manhã tem hoje.
E o Altair foi muito importante nessa época, porque ele, já sabendo, ele coloca, deixa bem aberto que a comunidade tinha que optar e escolher o que queria desse milho, para quê, por quê, né? Aí, bem, a pesquisa se dá, como foi colocado agora há pouco, a gente passou por todo esse processo a nível de seleção massal, de campo, de selecionar. Foram 18 anos selecionando, plantando todo ano, e selecionando para cor, para isso, para planta, bem, enfim. Depois disso, o Sol da Manhã foi lançado pela Embrapa lá, a gente já não era tão clandestino assim, a gente já tinha um trabalho a apresentar. Então é um pouco depois da pesquisa. Aí, quando for aberta, a gente pode colocar mais coisas, que eu sei que o tempo está curtinho, mas é um pouco essa história do milho Sol da Manhã.